que faz um gestor de bolsa depois que ele compra Vale? Reza. O Private Equity tem os que fazem mal feito, mas em teoria, ao fazer bem feito, você faz a empresa ser melhor no D1 do que era no D0 e com isso você gerou valor. É muito tentador falar, agora é a hora, investe, porque o momento é incrível. Verdade é, não faz sentido. Antes de fazer o primeiro cheque, você tem que entender o todo. Para daí fazer uma análise relativa e não só absoluta. Ou seja, não é só ele é bom, mas ele é bom e melhor que o resto. É encantador você pensar, envelhecimento da população, investe, não sei o quê. A gente tem que olhar sempre micro, na minha visão. Eu prefiro ter alguém com um olho em terra de cego do que 2 olhos em um mar vermelho. Tá. Fica muito mais fácil você ganhar num jogo com pouca competição. Faz sentido investir em private equity? Qual que seria o racional de começar ou aumentar a alocação nesse cenário que, em tese, te leva a não tomar risco? Você não precisa tomar risco para ter bons investimentos, bons retornos. Define precisa, define faz sentido. Qual que é o objetivo do investidor no longo prazo? Maximizar retornos. Se você quer criar o compounding, ter mais retorno é melhor do que ter menos. Eu preciso de PSA mais 7 para ir PSA mais 18? Não preciso, mas é melhor ter 18 do que 7? Claro que é. Faz sentido você ter parte do seu dinheiro correndo mais risco, mas compondo o retorno muito bom no longo prazo? Eu sou viesado, eu acho que sim, mas cabe a cada um responder. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Hoje é um episódio, muito especial, assim como todos são, né? Se eu falar que esse aqui é especial e os outros não foram, eu vou ficar pé da vida comigo. Mas eu até estava conversando com o nosso convidado aqui antes de começar. Nós vamos falar com uma gestora focada em selecionar outras gestoras e outros investimentos, né? Eles começaram focados em selecionar outras gestoras, que é o tal do Fund of Funds, fundo de fundos. E ao longo dos anos, são mais de 12 anos, 13 anos de história, eles foram evoluindo para fazer mais tipos de investimentos, que é a Spectra Investimentos, e o nosso convidado é o sócio fundador da Spectra, o Ricardo Kanitz. A Spectra hoje tem mais de 7 bilhões de reais sob gestão, pegando fundos e ativos diretos nos quais eles investem, são mais de 700 investimentos, ele vai atualizar aqui esse número de um ano atrás, não sei se ele está atualizado. Eles têm um histórico de retornos e de operações muito bacana. Eles estão meio que não, né? Eles estão na vanguarda dos investimentos alternativos e líquidos no Brasil. E por eles serem focados em selecionar talentos, garimpar gestores, que é o que eu costumava fazer na minha época de alocador, o papo é muito bacana. Eu tenho aqui muito mais perguntas do que vai dar tempo de fazer, então eu vou tentar selecionar as melhores aqui. Ricardo, obrigado pela participação. Prazer estar aqui. Legal. Boa. Bom, deixa eu começar aqui botando você um pouco na fogueira, que é o seguinte, infelizmente estamos atualmente com os juros reais ali, né, os juros acima da inflação, entre 7% e 8%, dependendo do tipo de investimento que você acesse, né? Existem hoje diversas alternativas dentro do mundo de renda fixa que tem um pouco menos de risco, não é que não tem risco, óbvio que tem risco, mas pega as debêntures incentivadas, por exemplo. Tem vários ativos, ou você pode montar uma cesta de ativos super diversificada que te entrega ali PCA mais 7, PCA mais 8, líquido de R. E com duration, né? Não é que você vai ter PCA mais 7 por um ano, às vezes por 5, 7, 8 anos. É difícil pra caramba de competir com isso. É difícil dos multimercados competirem com isso, é difícil dos fundos de ações competirem com isso, é difícil de o Private Equity Venture Capital competir com isso. Então, a primeira pergunta aqui é, num cenário de juros altos como que nós estamos, e que infelizmente é meio que a moda do Brasil, né? Não é a exceção, faz sentido investir em private equity? E se sim, a sua pergunta provavelmente vai ser sim, por quê? O que é o racional para o investidor que está fora de private equity, venture capital, ou investimentos ilíquidos em geral? Qual que seria o racional de começar ou aumentar a alocação nesse cenário que, em tese, te leva a não tomar risco? Você não precisa tomar risco para ter bons investimentos, bons retornos. É que define precisa, define faz sentido. Boa. Qual que é o objetivo do investidor no longo prazo? Maximizar retornos. E proteger patrimônio, dependendo do nível do momento de vida. E dependendo do momento de vida, de fato. Mas se você está num momento de jornada que o compounding faz diferença, ou seja, você está no momento, ou você é mais jovem ou você está pensando em legado
para sucessão. Você não está precisando da renda da sua aposentadoria nesse momento. Se você quer criar o compounding, ter mais retorno é melhor do que ter menos. Justo. Eu preciso ter mais do que 7? Não, você não precisa. Você não precisa nem ter 7, nem ter 5. O cara já tá muito rico, às vezes não precisa quase Não, nada. o IPCA mais 4 já é mais que o suficiente. O que significa a diferença entre retorno entre o que você tem em renda fixa e o risco compensa, faz sentido? Os Black-Scholes, os Merton, Markowitz. O prêmio o Equity Risk Premium existe? A gente tem 13 anos de história, investimos hoje já em 740 empresas. Caramba. Saímos de 190, devolvemos 3 bilhões de reais para os investidores já. Parte foi reciclado, parte foi de fato devolvido. Já números relativamente grandes. A gente está dando, desde o primeiro dia até hoje, algo como 25% ao ano líquido de todos os FIIs. Isso seria equivalente ao quê? IPCA mais 18, mais ou IPCA menos? IPCA mais por aí. 19? Logo, Perfeito. Muito mais do que a renda fixa. muito mais. Eu preciso de IPCA mais 7 para IPCA mais 18? Não preciso, mas é melhor ter 18 do que 7? Claro que é. Para um pedaço do portfólio, pode fazer muito sentido. A gente devolve capital, mas se a gente fosse um fundo evergreen, como os multimercados, fundos de ações... Que nunca devolve. Só devolve se pedir resgate? Só devolve se pedir resgate. Ficasse reinvestindo tudo, ou se o nosso cliente tivesse reinvestido todo o dinheiro que devolveu nos próximos veículos, de 2014 até hoje, a nossa cota estaria em 9,5. Versus o primeiro quartil dos FIAs, que estaria em 2,8. Quem investiu lá 10 mil reais teria 105 mil reais hoje. Ou 95 mil reais. 10 mil reais teria 95 mil reais. Putz. Em 12 anos. Em 12 anos. Not bad. Not bad. Faz sentido você ter parte do seu dinheiro correndo mais risco, mas compondo retorno muito bom no longo prazo? Eu sou viesado, eu acho que sim, mas cabe a cada um responder. Perfeito. Então, assim, a resposta básica é que, no caso de vocês conseguiram entregar retornos muito, muito superiores ao que a gente vê hoje, que é ali IPCA mais 7, IPCA mais 8. Mas a média, vocês são investidores especialistas, diferenciados, 100% focados nisso. Mas a média dos private equities no Brasil entrega menos do que isso. Retorno nominal ali em torno de 14%, 15% ao ano, nos últimos 15 anos? Mais ou menos? Só as nomenclaturas aqui. Perfeito. No Private Equity é como começou a indústria lá atrás, que era hoje é o buyout, né? Que compra controle de empresa. Empresas de capital fechado, mas que já tem um tamanho maior. A classe foi crescendo. Tem os Venture Capitals, tem os Special Situations, tem os fundos de growth. Hoje a gente chama de alternativos em vez de Private Equity. Perfeito. Mas que é onde você quer chegar. Alternativos nos últimos 20 anos... a gente até publica, você entra no nosso site, tem um estudo que a gente faz em parceria com o INSPER, olhando exatamente os retornos, mas deve estar algo como, vamos CDI mais 5, CDI mais 6 nos últimos 20 anos. Que é bom, muito bom. Não é tenebroso, você podia falar, putz, vale a pena o risco ou não, mas não é ruim. Perfeito. E tem uma continha, pro momento atual, né, essa conta daqui a um ano, ela vai ser diferente, mas no momento atual, com a Selic a 15%, para você ter o 100% do CDI isento de R, você tem que entregar mais ou menos CDI mais 2,7, CDI mais 2,8. Então, então se tem muitos multimercados que miram entregar CDI mais 3. Hoje o CDI mais... Hoje, né? Nesse cenário atual, agora. CDI mais 3 pode mudar. O CDI mais 3, puta, parece não fazer tanto sentido. CDI mais 5, ok. Dado que o CDI é muito alto, então se você tiver o CDI mais alguma coisa, no longo prazo é excelente. A nossa cota tá, acho que em CDI mais... E não em PCA, mas em CDI, acho que é CDI mais 13. Pô, sensacional. Esse desde D0 até hoje. Boa. Então... Boa, muito legal. A gente vai começar com algumas coisas mais básicas e a gente vai ter, muitas bifurcações aqui de perguntas. Mas, falando do Private Equity especificamente, que é quando vocês começaram lá em 2011, 12, acho que era a classe de fundos alternativos que tinha alguma quantidade para vocês selecionarem, né? Venture Capital era subdesenvolvido ou nem existia. Algo como 70%, 80% da indústria nessa época era Private Equity. Private Equity, perfeito. Hoje só 20%. Olha só. A gente vai falar disso também, que é o decréscimo de gestoras dedicadas a Private Equity nos últimos 12 anos. Mas explica um pouquinho, assim, para
para os investidores em geral, como que vocês enxergam a diferença entre private equity, que a tradução em inglês todo mundo sabe, que é ações de empresas privadas não listadas em bolsa, para fundos de ações? O que vocês enxergam de vantagem, de grandes diferenças de ter mais foco em private equity do que ações? Óbvio que vocês são enviesados, né? Vocês só fazem isso, mas como que vocês enxergam a diferença disso daí? Como você explica para os investidores em geral? Então, tem 3 elementos que diferenciam. Primeiro, como você está olhando empresas de capital fechado, não na bolsa, tem 400 empresas listadas na bolsa, 200 com alguma liquidez, tem 20 mil empresas de capital fechado que faturam mais do que 50, 100 milhões de reais. Então, o universo investível é Infinitamente maior. muito maior. Logo, a chance de você achar alguma coisa interessante em 20 mil, obviamente, é maior do que em 200. Perfeito. 2, mesmo os private equity que compram participação minoritária, em teoria, eles têm uma gestão ativa. Eles ajudam a empresa no D1 ser melhor do que antes. Um gestor de bolsa, em geral, e até uma piada que eu falo, o que faz um gestor de bolsa depois que ele compra Vale? Reza. Não tem muito que você Não pode tem que fazer, você não Não tem pode que fazer. influenciar o Existem os management. ativistas, etc., mas Mas é mesmo mais a assim- exceção que comprova a regra. Em geral, você não faz muito. O private equity tem os que fazem mal feito, mas em teoria, ao fazer bem feito, você faz a empresa ser melhor no D1 do que era no D0 e com isso você gerou valor. E terceiro, dado que é ilíquido, o prazo de resgate é D mais 3 mil e não D mais 3, tem muito menos gente disposta a colocar dinheiro em D mais 3 mil, obviamente. Menos gente é menos dinheiro para mais oportunidades, tem uma curva de oferta e demanda de capital para oportunidades que favorece o retorno. Perfeito. Boa, boa. A pergunta, agora é um bom momento para se investir em private equity, venture capital, faz sentido? Dado que tem aquele conceito assim, de vintages, né? Isso. De safras de investimento. Explica um pouco como que vocês respondem a isso. Seria muito tentador falar, agora é a hora, investe, porque o momento é incrível. Verdade é, não faz sentido. Assim, acho que faz sentido investir, mas eu acho que não existe um momento oportunístico. Por quê? Primeiro eu vou falar em termos teóricos e depois em termos práticos. Uhum. Para tomar decisão se agora é a hora versus daqui a um ano, tem algumas variáveis envolvidas. Um fundo de private equity vai comprar empresas durante 3 anos. Perfeito. Ele vai colocar um terço agora, um terço daqui a um ano, um terço daqui 2 anos. E aí vai segurar a empresa por seus 5 anos e, portanto, vai vender daqui 6, 7, 8 anos. Então, para responder se agora é a hora, não é só se agora é a hora de comprar, mas se daqui 1 ou 2 anos, mais ainda, daqui 2 anos é o momento melhor para comprar a empresa do que daqui 3 anos? Ou daqui 7 anos é o melhor momento para vender do que daqui 8 anos? É impossível saber dizer. isso. É impossível. E dado que é impossível saber, não tenta. Não tenta fazer market timing, que é o que a ciência lá fora mostra. Não faça market timing porque tem tanta coisa envolvida. A única coisa que controla é o momento de compra. E, de fato, agora pode estar mais barato do que daqui a um ano. Mas a gente não sabe como a empresa vai performar, quem que está querendo vender nesse momento versus daqui a um ano, como vai ter o mercado de capitais daqui 7 ou 8 anos. Tem tanta variável que não tenta. E agora eu te falo em números da Spectra, né? Perfeito. 700 empresas é dado, né? O 700 é quando vocês quebram Claro. todas as empresas dentro dos fundos diretas investidos. ou indiretamente investidas. A gente deve ter investido diretamente em mais de 50 e mais um negócio secundário que eu explico depois, que a gente até vira relevante no fundo, vira o único cotista, deve ter mais umas 15 que a gente tem relevante. Então teve 60 que a gente tá bem próximo, o resto é totalmente passivo. 600 e poucas de maneira indireta. A gente tem comprado, nos co-investimentos, que é mais fácil medir, a gente tem pago em média 7 vezes EBITDA nos últimos 10 anos. Como métrica de valuation, 7 vezes o EBITDA. O EBITDA. Tá. Às vezes é 7,5, às vezes 6,5, 7,5, 6,5. Isso é a média de diversos setores. Média de diversos que é setores, mais ou desde menos, mineração que é mais até baixo. aluguel de equipamentos médicos, passando por um porto, tipo, um pouco de tudo. Mas uma grande média, 7, tá? E são empresas que, na média, crescem seus 35% ao ano. Às vezes, em grandes números, né? Às vezes é 32, às vezes é 36, mas individualmente tem empresas que falem, tem empresas que porram, mas os grandes Média. números tem muito pouca volatilidade no crescimento, tem muito pouca volatilidade no preço pago, e o que tem um pouco mais volatilidade é no preço de venda. Às vezes a gente vende a 10, às vezes a gente vende a 12 vezes EBITDA. Uhum. Então, se eu tô pagando sempre 7 e elas estão crescendo sempre a mesma coisa,
Eu não consigo argumentar que agora é melhor. Perfeito. Porque eu tô pagando a mesma coisa. E ela tá crescendo a mesma coisa. Mas tem algum tipo de cenário, pô, você já com 13 aí, 12, 13 anos de jornada, investindo, vocês já pegaram aí pelo menos 2 grandes ciclos de Brasil, né? Os ciclos geralmente duram ali entre 5 e 7 anos. No Brasil, você tem subciclos agudos, menores do que isso. Impeachment e tudo mais. O Brasil não é para amadores. Dá para dizer que, beleza, é difícil fazer o timing, mas tem algum tipo de configuração de cenário que é um pouquinho melhor do que Não sei. outros? Então, em 2014 e 15, as empresas cresceram em média 24% nesses anos. Que foi um período ruim Foi, para a o PIB economia. caiu 10% do topo até o fim. Não consigo argumentar que foi pior investir. Claro que foi pior. 24 claramente é pior do que 30, né? Não, mas tá no erro de arredondamento. E eu não consigo argumentar que comprar em 2016 então é melhor, porque agora é a hora que a economia está retomando. Lá fora existe. Lá fora se fala que em retomadas de ciclo tendem a ser períodos um pouco melhores, mas Na ainda prática, eles não viram tanta não diferença vemos. pro caso de É. vocês. E eu morro de medo de ser marqueteiro, falar, tipo, agora é hora, porque é totalmente contra o que eu vendo, que você tem que criar programas de portfólios, você investir ao longo dos anos. Pouquinho a cada ano por muitos anos. Um erro de muita gestora que começou, a gente até estava falando sobre empresarialmente uma gestora, primeira gestora de VC, né? 21, era maravilhoso para captar para Venture Capital. E os gestores estavam com gana de existir, tipo o primeiro fundo, e captava. Você tem 10 milhões para investir? Beleza, traz para dentro. Só que daí chegou 2023, olha, acabou meu primeiro fundo, agora eu tenho um novo. Em vez de falar, mas eu já coloquei os 10 milhões Já com você. botei tudo que eu tinha no primeiro fundo. E não explicou, olha, eu vou demorar 10 anos entre investir e desinvestir, divide os seus recursos em 3 a 4 safras, que é o que você precisa para ter um programa perene. Ao você tentar fazer all-in numa safra só, você quebra o portfólio, você quebra o programa e de uma forma que a longo prazo não faz sentido. Quando a gente fala de safra aqui, é pegar um ano específico. Um ano né? específico. O dado que é dificílimo, quase impossível de fazer um market time, nem vocês se aventuram a fazer isso, né? O investidor final muito menos deveria pensar. Se você tem lá 100 mil reais para investir, né, em private equity, venture capital, bota, sei lá, 15, 20 mil por ano, diversificado entre gestores a cada ano por 4 ou 5 anos. Você vai ter safras diferentes ao longo do tempo. Esse é o livro-texto americano, pouca gente faz assim no Brasil. Por que você acha que pouca gente faz assim? Ignorância, assessoria ruim, Eu acho que é um pouco... gestores que fazem o pitch errado. Acho que um pouco... Acho que não estudaram antes de começar a fazer. Foram na inércia porque chegou um pitch, gostou, fez. E não parou para ler um pouco o que é a ciência por trás. Somado ao gestor, não sei se é ganancioso, afoito. É mais afoito do que ganancioso, traz para mim. E que daí que educaram mal o mercado. Lá na época eu tava assistindo um papo teu com o Salomão, não sei se foi um ano atrás, mais ou menos, no Market Makers, nosso querido amigo Salomão, que você falou de um termo que eu achei curioso, que é o pacote Miami, né? Ali na época de 2013, 14 e 15, o cenário no Brasil estava horroroso, juros altos, politicamente bastante instável, governo de esquerda fazendo, infelizmente, muita besteira, parecido um pouco com o cenário atual. E aí você usou esse termo do pacote Miami. Explica pra gente o que foi esse tal desse pacote Miami, do qual vocês se aproveitaram fazendo bons investimentos. Pacote Miami é um termo semi-piada, mas com essência, que era o seguinte: em 2014, o brasileiro rico estava morrendo de medo da Dilma e se mudando para Miami. Para se mudar para Miami, você precisa de 3 coisas. 1, conseguir visto. 2, ter uma casa. 3, vender o private equity no Brasil. Vender seus ilíquidos no Brasil para você se livrar e dolarizar tudo. E a gente entrava resolvendo essa terceira perna. Isso começou a acontecer de novo agora. E essa é a minha pergunta. Nós estamos, de novo, né, infelizmente, com juro muito alto, o cenário político assim, enrolado. Isso aqui é padrão no Brasil, não dá para dizer que é particular dessa eleição, todas são enroladas. Mas existe uma chance ali real de o governo de esquerda se perpetuar por mais um mandato aqui no Brasil. Embora os meus amigos e clientes da Faria Lima estejam mais otimistas que isso vai mudar, eu particularmente, não me aventuro a apostar. Mas enfim, existe um risco, ou para quem é de esquerda vai achar que é a salvação, de o PT, o Lula se perpetuar no poder.
Como que você avalia, podemos ter uma segunda temporada desse momento aí, como você falou, pacote Miami no ano que vem? Que já começou a acontecer agora, né? Quando Lula foi reeleito, então, a gente fez um erro estratégico empresarial da Spectra, que a gente estava captando nosso fundo 6 em 2022. Tá bom. E, em geral, a gente captava, tipo, segundo semestre de anos pares. A cada 2 anos a gente capta. Então, 2018, 2020, 22. Tá bom. E a nossa leitura de mercado, em agosto, julho de 22, é que a eleição é um termo em inglês non-event. Ou seja, tanto faz se é Lula ou Bolsonaro que vai ser eleito, não muda em nada. E era assim que a Faria Lima pensava em julho. Perguntava todo mundo. Julho de De 22. 22. A eleição começou, e a gente, tudo bem, então tanto faz, podemos fazer o close acontecer em novembro de 22. Termina a eleição, porque a incerteza é ruim, mas termina a incerteza e daí tudo bem, tanto faz quem ganhar pra Faria Lima, e a Faria Lima tava dividida, né? Tinha muita gente que era pró-Lula, o pessoal brinca que fez faz o L, etc, né? Virou meme. Virou meme. Putz, a gente tava redondamente enganado. Ganhou o Lula e o pessoal desesperou. Panicaram totalmente. E começou essa, tipo, eu tenho que mandar todo o dinheiro pra fora. Depois deu uma acalmada e ficou. Mas vocês conseguiram se aproveitar tanto quanto foi lá em 2015, que vocês compraram muitos ativos no secundário com preços descontados, ou foi Com- menos? Eu compramos então indo pro pacote Miami. Eu vou dar um passo atrás para quem são os investidores em alternativos no Brasil. Uhum. Começou nos 80, principalmente 90, era o gringo. Algo como 90% do investimento em alternativos no Brasil, anos 90, inícios de 2000, era investidor estrangeiro, ou fundo de Em real pensão, estate, em private equity e equity, tudo. E nos não fundos, tinha né? dinheiro local para investir nisso. Muito pouco, e o que tinha era o grosso, que eram os BNDES, as FINEPs, o órgãos de fomento. Uhum. Vai para 2015, 12, 15, fundos de pensão ficaram relevantes, chegaram a ser 20, 30% da indústria, como deveria ser, faz Uhum. sentido. Famílias começaram a crescer e o gringo diminuiu um pouco. Uhum. Chegou em 21, 90% do dinheiro era de famílias. Olha só. E o Legal. gringo tinha ficado irrelevante, o fundo de pensão zerou. Então esse é o dinheiro marginal, o dinheiro novo vieram das famílias. Onde as famílias investiram? Grossamente em VC, grossamente em Special Situations. Venture capital e fundo special situations, tá? Então, das famílias para comprar é esse bolo. O problema é que o grosso foi investido, não com diversificação de safra, foi all-in em 2021, e que daí você olha para comprar e fala, tipo, olha, ações listadas de tecnologia no mundo caíram 80%. De De 21. capital fechado. A de capital fechado, eu quero o preço da última marcação feita em 21. Faz sentido O nenhum. vendedor. O vendedor. Sim. Faz sentido. Por que ao ser fechado você quer o valor de 21 e ao estar aberto você É aceita uma as empresa pessoas... grande, listada, caiu 70, 80. Tua empresa, que é uma startup, Sabe? você quer O que me- não caia nada. Não cai nada, não faz sentido. E daí a gente fala, você quer vender? Eu dou preço. E eu dava preço, 80% de desconto. Caramba. Mas as pessoas pensam em desconto, né? É menos o desconto, é menos olhar o underlying. Eu topo pagar ágil sobre o preço de 2021 da Nvidia. Claro, o negócio porrou. Perfeito. Mas eu não topo pagar ágil sobre 21 de um monte de empresa que era unicórnio sem receita, né? Então, eu dou 80% de desconto, o investidor até... eu falei com um cara que é, tipo, ex-sócio de banco de investimento, mega renomado, cara Cara, bom, sabe conta muito mais que eu. inteligente Mas, nesse setor, em tese. e eu falo, 80 de desconto. Ele quer sair, não aguento, quero sair fora do Brasil, quero mudar, não gosto mais de venture capital. Tá bom, o preço é esse. Tipo, é um termo que eu tô usando recentemente, é ruptura social. Causa ruptura social quando você dá esse O preço cara baixo. fica pé da vida Ele contigo. não quer mais falar com você nunca mais na vida. Então a gente agora fala, eu não dou, tipo, ele pede, ou faço a conta, eu vejo que eu tenho desconto, eu falo, desculpa, eu não posso te dar preço. Então a resposta é, até teria vontade de ter secundário, mas acho que das famílias o grosso é VC, e em grosso de VC o desconto é tão alto que não tem transação. Entendi. Quando vai começar a ter transação? Essas empresas continuam performando, estão crescendo. Daqui 4, 5 anos, o valor intrínseco delas vai ter crescido a ponto de chegar perto do valor da cota. Uhum. E daí você começa a ter trade. Aí você consegue negociar, comprar isso com 20, 30% de desconto e não com 80%. Exato. Entendi. Qual que, acho que você já falou, não sei se é o principal deles, qual que é o principal erro que vocês veem, dos investidores em geral, na hora de alocar em private equity, venture capital? O principal? Ou os dois principais?
Tem alguns. Eu vou Por favor. primeiro, alocar no gestor que apareceu no seu escritório, versus olhar o mercado. Porque se você é um locador de ações ou multimercado, uma estratégia que faz sentido é você estar aqui na sua mesa esperando, o pessoal vem até você, você fa o cara parece legal, você investe. Aparecer alguém melhor, você saca do primeiro, investe no segundo. Porque você consegue resgatar em 30 dias, 60 dias Que no máximo. seja. Gestão ativa de portfólio, né? Faz muito sentido. O que acontece se você investiu num cara de VC, Venture Capital, só porque a gente está usando o termo aqui, e daqui 6 meses aparece um gestor com exatamente a mesma estratégia, mas muito melhor. Ferrou. Você Você tá lá chora. preso 10 anos. 10 anos. E não só tá preso 10 anos, como aquele cara, ainda se for uma estratégia muito nichada, vai começar a competir com você, com aquele seu gestor, loucamente. Então, antes de fazer o primeiro cheque, você tem que entender o todo. Perfeito. Para daí fazer uma análise relativa e não só absoluta. Ou seja, não é só ele é bom, mas ele é bom e melhor que o relativo. resto. Tá. Então, Acho que um primeiro erro é não olhar a classe como um todo e se prender a... Viu um ou dois e já Exato. decide. Eu vou dar outro erro que é muito comum dentro. Tipo, mais detalhe do que. Olhar se a pessoa é boa, etc. Isso é óbvio. Tipo, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas fundos de investimento alternativos, por serem 10 anos, têm regulamentos parrudos, Uhum. que são como acordos de acionistas de empresas. Alguém que tem um investimento num fundo do Itaú renda fixa, provavelmente aperta o botão lá no aplicativo do Itaú, Nem pensa em ler o regulamento. nem pensa no regulamento. Que tudo bem. Você sabe, ele meio que fala quanto cobra de taxa, porque você aperta o botão, resgata na hora. Dado que não existe resgate no fundo de private equity, você tem que entender o que o regulamento diz, quais são os direitos, obrigações, etc. Então, tem algumas cláusulas super importantes que ninguém presta atenção, que é, o que você faz se tudo dá errado? Você espera que tudo dê certo, mas às vezes dá errado. Exemplo, em que situações eu posso trocar o gestor? Uhum. Chamar uma assembleia, convocar a assembleia e mudar a gestão do Muda. fundo. Tem alguns fundos que o padrão de mercado, entre 66% e 75% dos cotistas, podem trocar o gestor sem razão. Ou que em termo inglês que é o no fault divorce. Sem razão nunca é sem razão. É porque tem o causa. Provar justa causa é transitar em quarta instância, o que Uhum. demora 20 anos. No Brasil, sim. No Brasil. Logo, demora muito provar causa, você precisa destituir sem causa, sem provar na justiça. O gestor, sei lá, deixou cair a caneta, não está se dedicando, os cotistas são insatisfeitos, querem trocar. Você tem que ter ali um quórum de 2/3 a 75%. 75. Tem alguns gestores, só que coloca 90, tem uns gestores que coloca e dá nas entrelinhas que você não consegue destituir ele nunca. Olha só. E 99% da Faria Lima não lê o regulamento. Perfeito. Então, Tinha um ex-chefe, Fábio Oliveira, tá na XP hoje. Ele falava, não sei se a frase é dele, mas ele citava que no Brasil uma das coisas que mais dá dinheiro é ler contrato. As pessoas não leem contrato. É. E dá dinheiro, porque você deixa de perder, eventualmente você ganha, enfim. E o regulamento é um contrato. É um contrato entre o gestor e os cotistas. Né? Você espera, não precisa usar, você usa só, tipo, mas é óbvio e ninguém faz. Perfeito. Mais algum erro crasso que muita gente deixa de... que muita gente comete? Aí daí o óbvio, né? E na onda. E- eu sou um cara que odeia, tipo, modismos. FOMO. Como? Então, vou investir em data center porque todo mundo fala de data center. Vou investir em AI porque não é AI. Vou investir. E as pessoas vão de manadas, brasileiros e gringos. Sim, ser humano. Ser humano, é normal. Ah, e, e mais que. Manada é obviamente pejorativo. Mas tem um termo menos pejorativo, mas que o endowment americano faz muito, e que acho que lá fora funciona e no Brasil funciona, que é investir baseado em macroteses. Então, quais são as grandes macroteses que eu vivi como profissional? Em 94, finalmente o Brasil está estável. A gente domou a inflação, o período da instabilidade acabou. Essa era a macrotese, captaram, o GP onde eu trabalhava, captou fundo de private equity baseado nisso. Deu errado, obviamente. Daí teve a segunda macrotese, que em 2002, 2003, o termo BRIC foi cunhado, e na época o B era o produtor de commodities do mundo. Vamos investir em commodities no Brasil em 2003, 4, 5, 6.
E aí, se captou, como era etanol, petróleo, minério, nada contra, acho que é um excelente investimento, mas você investiu em 2006, veio 2008 e pá, acabou rapidinho a macro tese de commodities, a gente teve 15 anos de commodities andando de lado. Daí vem 2009, o Cristo Redentor estava levantando voo na capa Capa da do Economist, Economist. a grande macro tese, o Brasil já tiverá o crescimento da classe média brasileira, que vai gerar aumento de consumo. E os fundos de private equity captaram horrores com essa macro tese, 2011, principalmente 2011, 12, 13, vem 2014, 14, 15. acabou. Chega 2019, não, agora a grande macro tese é venture capital, tecnologia, startups. Vamos lá. Hã? Durou 2 2000, anos. hum, o investimento é muito mais micro do que macro. E acho que nos Estados Unidos é diferente. A macro tese China vai crescer, durou 15 anos. Uhum. A macro tese de ter alto duration, taxa de juros caindo, aumenta a duration, logo beneficia equities e ainda mais tecnologia, durou 15 anos. E se você pode perder nos última pernada na No China, finalzinho. mas você ganhou por muito tempo. Uhum. Aqui não funciona assim porque a gente é mais instável, logo não dá para viver de macroteses, que são Perfeito. muito sexys, é encantador você pensar, envelhecimento da população, investe em não sei o quê. A gente tem que olhar sempre micro, na minha visão. Perfeito, perfeito. Eu perguntei um pouco de erros aqui, né, muito comuns. Eu queria falar agora uma outra pergunta, relacionada. O que tem vocês já investiram em quantas gestoras diferentes ao longo de 12, 13 anos? Você tem mais ou menos de cabeça? Tá perto de 80. 80 É gestoras. que tem entre os fundos, o primário, Sim, gestoras. tem o secundário que eu comprei no meio do caminho, que tem uma gestora tocando, Perfeito, e tem co-investimentos liderados por um gestor, que tá lá. Então, perfeito. 80 relações. Legal. E, de novo, né, fazendo isso não em 1 ano, 2 anos, 12, 13 anos. Eh, Depois de ter feito tantos investimentos, ter acertado vários, errado alguns, tem um checklist que está colado lá na parede do escritório da Spectra, 2 ou 3 elementos que, assim, nos primeiros 20 minutos de conversa com o gestor, você já tira da amostra ou não? Tem uma lista, assim, básica do tipo: "Puta, tem que ter isso, isso e Né? aquilo". Curioso, mas não. É, e tem alguns elementos, mas tem uma questão de estilo. Eu tenho o Rafa, meu sócio, tem um elemento que é uma coisa que pesa muito pra mim e o Rafa cada vez mais me convence que eu tô errado. Uhum. Eu peso muito inteligência. O gestor que fala coisa profundo, analítico, etc. O Rafa fala: "Pô, cara, inteligência é muito overrated. A gente supervaloriza e tem outros atributos, às vezes, muito mais importantes do que ser alguém profundo intelectualmente. Que é, por exemplo, operacionalizar. Operacionalizar, saber ser alguém que encanta o vendedor e consiga achar excelentes ativos. É, é um outro tipo de inteligência, a pessoa tem que ser muito inteligente para conseguir Inteligência fazer emocional e não emocional, o QI, não intelectual. QI intelectual. Então, ou seja, não. Acho que é muito caso a caso, é muito. Claro que tem que as coisas básicas, pô, eu vejo o cara e já tá falando na primeira reunião, ele oferece um esqueminha. Isso obviamente você pula fora, mas, sobre atributos sérios, não tem um que é óbvio. Entendi. O Romero Rodrigues foi um dos que eu entrevistei aqui, e eu fiz essa mesma pergunta, mas para selecionar startups. E ele tinha lá, e uma delas era, por exemplo, poxa, acho que foi a primeira que ele falou. Eu não lembro a ordem, mas a primeira, eu acho, foi o seguinte: pô, o cara tem que estar full time dedicado. Porque eu vou falar por mim, tá? Mas tem muitos amigos que, não, vamos montar uma empresa, vamos. Mas ninguém quer sair do que tá fazendo para se Ah, dedicar. Ele falou, puta, isso aqui esquece. Assim, tem que ter no mínimo um full desculpa, time então eu dedicado. não entrei eu não sei se é óbvio, porque isso é óbvio, mas faz sentido, né. E é óbvio, mas não é 100% das pessoas fazem isso. Pois é. Tem o full time, tem a questão do foco, Bom, eh, que é tentador você começar, e isso eu ouvi muito o Edson Rigonati, da Stella, que é um grande professor, me falou isso lá atrás sobre empreendedores, tipo: "Cara, empreendedor, você tá começando um negócio, você ainda não cruzou a arrebentação. É uma jornada incrível pra você conseguir cruzar a arrebentação. É tentador você tentar 3 caminhos pra conseguir cruzar a arrebentação. Vou em fazer um tese pouco você desse está lado, diminuindo o risco. diminuindo o Em risco". tese. Que faz sentido, você, cara, tá. Por outro lado, se você tentar 3 caminhos, nenhum vai dar certo. O único jeito de talvez um dar certo é ir um caminho só. Mas dá medo.
porque talvez isso dê errado, e daí é certeza que você morreu. É difícil. E isso eu vejo para gestoras também. Pô, vou começar uma gestora. Eu não entendo nada do mundo de líquidos. E em Uhum. líquidos é normal, eu tenho um long short, um long only, etc. Eu falo dos alternativos. Um cara de alternativos que começa uma gestora, eu vou fazer um fundo de venture capital, eu vou fazer um fundo de buyout e um fundo de special situations, certeza vai dar errado. Perfeito. Boa, boa. Tem um fato incômodo, no Brasil para muitos investidores de ilíquidos que, pelo fato da nossa indústria ser relativamente jovem, você tem poucas gestoras com histórico de ciclo completo de capta fundo, investe e devolve 100% do dinheiro para os clientes. Tem pouquíssimas gestoras, eu não sei se dá para contar na palma de 2 mãos, que conseguiram completar esse ciclo de maneira eficiente, porque isso aqui vai demorar no mínimo ali entre 8 e 12 anos. E assim, como que vocês, assim, a primeira pergunta, né? Como que vocês avaliam gestoras que não completaram esse ciclo, que é a maioria das gestoras? Dado que você não tem Sim. ali o track record de retornos para julgar. Um amigo, até conselheiro nosso, me falou recentemente, a gente em breve vai começar a pensar captar o fundo 7. Ele falou, cara, gestoras no fundo 7 cabe em menos de uma mão. É curioso isso. Mas Acho que até mudando a ordem da pergunta aqui, pra você responder isso aí antes, vocês estão captando agora o fundo 7 da Spectra. não estamos, tá? Estamos Ah, preparando para captar. desculpa, o próximo será o fundo 7. Vocês captaram um lá, 30 milhões de reais em 2011 e 12. Aham. Depois veio o fundo de 90 milhões, 300 milhões, um bi 700, um bi 900. Teve 900 no meio do caminho, mas sim. O fundo 1 de 30, fundo 2 de 90, fundo 3 de 300 e pouco, fundo 4 de 900, fundo 5 de 1.700, Tá. fundo 6 de 1.900. Sensacional. Então deixa eu inverter aqui a ordem. Vocês já completaram esse ciclo? A gente ainda não completamos esse ciclo. O fundo 1 tá no finalzinho, a gente já devolveu muito mais do que o principal do fundo 1, a gente já devolveu quase 2 vezes o principal do fundo 2, a gente devolveu tipo 1.3 vezes do fundo 3, já devolveu 70% do dinheiro do fundo 4, então mas ainda tem uma empresinha que sobrou lá no fundo 1, algumas, né? Perfeito. Então completar o ciclo é vender tudo, tem muito poucos. Mas Mas devolver o dinheiro com um retorno bom, bom, vocês já completaram. Então, se você não olhar fundos, olhar safras, os anos de investimento, todos os investimentos feitos em 2011, 12, 13, até 2019, todos os investimentos feitos em 2019 já devolveram principal. Caramba. Ou Então, seja, cada 10 mil que investiu, já voltou 10 mil. E tem mais o ganho, né? E aí, tudo que vier, literalmente, é lucro. Os investimentos de 2020, 2021, a gente devolveu um pouco mais de metade. Caramba. Então, tá voltando. E dá para provar que o dinheiro volta, etc. Mas aí, voltando para essa pergunta... Como que vocês avaliam outros gestores que não completaram esse ciclo? E até vou deixar pior. Acho que 70% do nosso dinheiro hoje, dos novos gestores, não do dinheiro, são first time managers, gente que está captando o primeiro fundo. Olha só. Então, deixa o meu problema ainda maior. E tem o first time manager, gente que já sai de uma casa antiga, já fez vários investimentos e está começando Dá para uma ter alguma gestora independente. análise. Dá para você olhar o track record passado, mas muitos deles não. Ou obviamente já fizeram investimentos antes, mas não de uma forma totalmente independente, óbvia. Que vem o processo de análise? Então, tem um pouco de entender o setor. Isso cada vez mais a gente percebe que é importante. O ambiente que a pessoa está inserida faz muita diferença. É um novo gestor de uma tese generalista de private equity ou é um novo gestor de uma tese mega nichada que está investindo em esportes? Que é o caso da Outfield. Da Outfield. Ou mineração, que é o pessoal da OR. Ou franquias, o pessoal da Semenzato. Semenzato a gente investiu no fundo 3 deles, então é um pouco diferente. Mas é um setor muito nichado em que tem pouca competição. Isso ajuda muito. Eu prefiro alguém com um olho em terra de cego do que 2 olhos em um mar vermelho. Tá. Todos eles são maravilhosos, mas a questão fica muito mais fácil você ganhar num jogo com pouca competição. Uhum. Parte 2. Quão bom é o gestor? E tem algumas coisas que você olha, tipo, o processo produtivo de investimento é você saber comprar, saber originar o negócio, saber analisar o negócio, saber negociar e estruturar os termos, saber tocar, ajudar e saber vender ou ajudar a vender. Esse é o fluxo.
ninguém é bom em fazer tudo. E daí você olha o que ele fazia antes disso. Era um banqueiro, banqueiros são maravilhosos para originar ativos, são bons para estruturar Mas não são bons pra tocar negócio, e nem, provavelmente. para analisar. É, banqueiro em geral é vendedor. E áreas de compra e venda em empresas são perfis psicológicos completamente diferentes. O vendedor não é bom comprador e vice-versa. Eu sou cara de compras na Spectra, o Renato que é o galã, que é o cara de vendas, que é o Renato charmoso. Abissâmara, abraço. Esse consultor é muito bom para análise, mas não necessariamente é bom para negociar uma aquisição e por aí vai. Então a gente quer times multidisciplinares. Aqui tem gente que sabe fazer um pouco de tudo. Próximo, todo sabe fazer um pouco de tudo, mas se é uma pessoa só que sabe tocar a empresa, vai que essa pessoa morre, num caso extremo. Ou deixa de estar na gestora. O que você faz? Você quer redundância. Pô, você quer redundância, mas tem um outro. É uma gestora de funcionários ou de sócios? O sócio é funcionário, ou seja, tá ligado a uma instituição maior, logo ele tem maior propensão a trocar ou se aparecer um novo emprego com um salário 5 vezes maior, você vai e você tem que ir mesmo. Ou é o sócio, é o negócio dele e a chance de um sócio sair é muito menor, porque é o bebê dessa pessoa. Então você quer redundância, você quer estabilidade, quanto que eles estão colocando o dinheiro dele no fundo. Fundos de investimento são opções grátis. Se tudo vai bem, todo mundo ganha. Se tudo vai mal, o único que perde é o gestor. É o investidor. É o investidor. Porque o gestor procura outro emprego. Perfeito. No mundo líquido, é super comum, o mundo de ações, é super comum os gestores de ação colocarem o grosso do seu dinheiro no próprio fundo. Perfeito. Benchmarks entre 30% a 80% do seu capital no seu próprio fundo. Tá Maravilhoso. alinhado com o investidor final. No mundo de alternativos, eles pensam em percentual do fundo. É 1% do fundo, 2% do fundo. Mas isso não é menos relevante. Se é um fundo de dezenas de bilhões, isso é bastante dinheiro. Mas a minha pergunta é, quanto do seu bolso isso representa? Se o cara bota 1 milhão, mas ele tem 100 milhões, é nada? Teve uma vez um gestor que é incrível, cara. Ele estava colocando um valor que acho que era metade ou um terço do salário anual dele. Não. O outro cara que a gente pulou fora, ele estava colocando um dinheiro relevante, mas ele estava colocando. Era um deal específico, era um fundo para um deal específico. Ele estava colocando um fee de estruturação que era o dobro do que ele estava colocando no deal. Por aí vai. Fica evidente, né? E isso está dentro de regulamento que a maioria das pessoas não reclama. E a última etapa, que é super importante, que eu falei com o Salomão até da outra, ele gostou, até chamou para falar, que é investir em pessoas é uma ciência. Tem o lado dos numéricos, etc. Eu não sou engenheiro, sou administrador, mas eu sou uma pessoa do mundo dos números, né? Tem o lado subjetivo, pessoas, psicológico, que eu não domino. E é uma ciência tudo. A gente tem uma moça que a gente usa, maravilhosa. Eu a conheço e eu já contratei o serviço dela. É incrível, só não falo o nome para não dar e-mail dela, mas se alguém quiser, fala aqui. Que a gente usa para usar ela, para entender as pessoas, times, etc. A parte muito mais subjetiva, que isso é tão importante, se não mais, do que todo o resto. Concordo. Sensacional. A Spectra começou focada em Private Equity, lá atrás, que era talvez o único mercado investível ali para vocês, né, de gestores. E como você falou, ao longo dos anos, a quantidade de gestoras diminuiu. Eu vi uma estatística muito legal e assim, triste num relatório recente de vocês que mostrou saindo de 20 e poucas gestoras para 54, 58 entre 2001 e 2012. E de 2012 a 2022 saiu de 54, 58 para 20 e poucas. Assim, 27, assim, foi bizarro. Então, diminuiu a quantidade de gestoras. A gente vai falar, eu queria ouvir tua cabeça sobre tendências mais para frente, mas vocês... De Private Equity Buyout. Isso, como alternativos como um todo, mais do que dobrou. A gente vai falar disso depois. Mas vocês acabaram se especializando em investimentos ilíquidos alternativos de uma maneira geral. Me fala um pouco como foi a evolução de vocês e no que vocês investem tanto hoje, né? Private Equity é um pedaço da alocação. Tem Venture Capital, Special Situations. Fala um pouco, tem os co-investimentos, os Search Funds. Claro. Eu hoje em dia brinco que quando a gente começou, a gente era um fundo de fundos de Private Equity. Esse era o nosso modelo de negócio. O problema é que com o tempo a gente descobriu duas coisas que não funcionavam. Descobriu que Private Equity não dava retorno e que fundo de fundos era um mau negócio. E a gente pivotou nessas duas áreas. Então,
Dentro de Private Equity, a gente faz alternativas como um todo. Começamos a fazer Venture, Early Stage, Growth, Buyout, Distress, São empresa as várias fase, tipo, fases. empresa que está nascendo, já está crescendo, empresa madura, empresa que tá falindo, você ajuda para Reestruturada. reestruturada, entre legal claims, que tipo, é o precatório, mas não sendo precatório, é o privado, Teses teses judiciais. judiciais como um todo, entramos em mineração, entramos em biotecnologia, entramos em esportes, entramos em search funds, que é uma coisa que a gente não cansa de falar bem, que é private equity, mas é comprar uma empresa por um cheque de 20, 30 milhões de reais para comprar a empresa, não de 300, e a pessoa que compra vai tocar a empresa e vira o CEO ou co-CEOs da empresa. É um fundo de um investimento só. Um fundo de investimento só. E dentro de fundos, a gente faz, isso é super importante, mas a gente co-investe com esses gestores diretamente em transações. E secundário virou algo super relevante na nossa vida. Secundário é comprar cotas de fundos no meio do caminho. De pessoas que querem sair antes do que fundo quer sair, acabar. Ou comprar Instituições ou pessoas. ou comprar o fundo inteiro, que lá fora se chama GP-led, é liderado pelo gestor, ou Continuation Funds, veículo de continuação. Hoje, metade do mercado, o volume de secundários no mundo é isso, que então um fundo chegou no 10º ano de vida, você não investiu em 10 empresas, sobraram 3, você compra as 3 empresas. Eu vou dar um exemplo de uma gestora internacional. Sei lá, pega a KKR, devolveu o dinheiro para os cotistas, boa parte, mas sobrou ali 3 empresas e ele precisa acabar o fundo. Porque o prazo de 10 anos... E os cotistas não querem continuar. Ou já continuou, era 10 anos, já continuou por 1, continuou por 2, mas acabou. Depois, ele precisa acabar o fundo. O acordo era esse. Aí ele vai lá e vende por uma Spectra da vida. Vende por uma Spectra e a gente compra as 3 empresas, então é um valor residual pequeno do fundo como um todo, então meio que pouco relevante. Ele topa um desconto maior. Topa um desconto maior, porque não muda a vida dele, e você dá ou em geral pro mesmo gestor gerir aquelas 3 empresas. Só que nesse caso, vocês seriam os únicos cotistas. Seriam os únicos cotistas. E repactua economicamente, fala, gestor, você tá com pressionado para vender a empresa amanhã, porque tinha acabado o fundo. Mas era uma empresa que vai valorizar, você maximiza valor se esperar mais 4, 5 anos. Então tá aqui, 4 anos e vende, como eu tô entrando só agora, eu não tenho pressa. Vende daqui 4, 5 anos e com isso você destrava muito o valor do negócio. Isso é uma coisa muito relevante que a gente faz. Então, eu tô explicando o que a gente virou, né? A gente deixou de ser um fundo de fundos, de private equity, para um investidor de alternativos. Até estava ouvindo o seu podcast com o Carlos da Capitalo. É meio que a gente se define hoje como um hedge fund de pods, né? Que como a indústria de hedge funds lá fora virou. Tem vários pods com estratégias super interessantes, diferentes. Só que no mercado de ilíquidos. Ilíquidos. E que a nossa função é ficar testando quais são as estratégias que fazem mais ou menos sentido para esse momento e dar mais ou menos capital para essas estratégias com os times mega especializados nisso. Pegando esse gancho, dentro da alocação de vocês hoje, né? Vocês talvez captem um novo fundo aí em breve, mas suponha que vocês tivessem lá 1 bilhão ou 2 bilhões para investir hoje. Onde vocês colocariam, dentro dessas diversas subestratégias nas quais vocês se especializaram e estão disponíveis no Brasil, onde vocês dariam mais peso atualmente? Para que tipo de subestratégias? É difícil falar do futuro, eu falo do que a gente do fez presente, no fundo supondo que fosse agora, os próximos 3 meses. E é menos por uma questão... Então, como que a gente pensa a alocação entre as estratégias? Perfeito. É menos por uma caixinha, eu quero colocar tanto por cento em venture, tanto por cento em software, tanto por cento em esportes. É menos por isso, e a gente faz tudo isso através de parceiros, e cada oportunidade compete entre si. O Venture Capital pode competir com o fundo de precatórios. Pode competir com precatórios. O nosso trabalho é uma gestão de risco, eu não quero ter 100% de precatórios, porque é um risco multidirecional, justiça brasileira, que você está correndo com precatório. É um risco que dá para correr, mas quanto a carteira você topa esse tipo de risco? Quanto tipo de risco você topa correr em tecnologia e por aí vai? Então, a gestão de risco coloca limites máximos. Você tem por subestratégias. Limites. Que é um limite gerencial, obviamente. Limite de gestão. Sim. Mas daí, dentro do limite máximo, cada um compete. Apareceu uma oportunidade de precatório que é muito melhor do que uma outra oportunidade de venture, você vai o precatório e não venture, por aí vai. Mas como que você compara a melancia com jaca? Retorno esperado. Retorno esperado. Você faz E, obviamente, a qualidade das pessoas, estrutura. Que gera retorno esperado. As pessoas, estrutura, isso é uma conta subjetiva que você tenta objetificar dentro do que isso gera em cenário de probabilidade para um retorno. Tá, então, mas hoje, suponha que você tivesse lá com caixa, tem caixa no fundo, precisa alocar.
O que seria ali o top 2, top 3 subestratégias que vocês colocariam? E não quer dizer que isso vai permanecer para o próximo ano. Então, o que a gente colocou 45% do fundo 6, vai provavelmente terminar isso, em secundários. Olha só. Historicamente era 1/3, essa safra foi muito 45. mais. Daí você pode falar do oportunismo. Pô, por que foi tão mais? Será que tem a ver com esse momento de baixa liquidez, as pessoas querendo vender mais e isso acabou gerando mais secundário? Interessante. Talvez. Então a gente comprou muito secundário. Mais ou menos metade era esse que chama GP-led, que é o fundo no final da vida, que você reestrutura e dá mais prazo. Outra metade, grandes fundos de pensão que precisavam reciclar a carteira, já estavam no final da vida. Tem uma questão dos fundos de pensão diferentes, que eles são regulados. Uhum. E o regulador exige um nível X de diligência nos ativos. Que em muitos casos tem uma questão de burocracia, tipo, sabe, a diligência pela diligência, o compliance pelo compliance, não o compliance pela essência. E que gera um alto custo, então, de monitoramento. Até porque lá atrás, é uma coisa que deixou de existir, os fundos de pensão queriam alocar em alternativos, ou em private equity na época, tinham gestores novos que eles não confiavam 100%, então eles falaram assim, putz, eu invisto, mas eu não confio 100%, eu quero estar no comitê de investimento e eu aprovar cada deal. A ideia começou boa, não sei se começou boa, mas essa ideia que desvirtuou, e ao estar no comitê, passou para o gestor do fundo de pensão a responsabilidade de aprovar tudo, Então, obrigações. obrigações óbvio, fiduciárias, e que gerou um trabalho gigantesco. A cada novo investimento tem que aprovar. Como você e daí o regulador, alguns investimentos foram mal, e o regulador falou, prove que você foi diligente. Você não teve fraude. Não é só fraude. Fraude é um lado do crime. Mas irresponsabilidade. Prove que você analisou corretamente. Como você prova isso? Putz. É impossível provar diligência. Caramba. Você tem. Eu acho que ele foi diligente, é subjetivo. Não tem. E para provar diligência, você vai no extremo. Eu vou. Excesso de diligência. Que pouca diligência é tudo ruim. Muito burocrático. Excesso é ruim também. Uhum. Você tem que ter um nível eficiente. Daí torna tudo burocrático e gera um incentivo eles quererem vender. Faz sentido. Entendi. E isso é uma coisa que a gente tem comprado faz tempo de fundos de pensão. E gera uma eficiência, porque ao ele querer vender, eu compro, eu não sou tão regulado. Eu consigo ter a diligência no nível eficiente. Uhum. Você consegue tomar risco. Tomar risco Até e maximizar valor. Tá comprando com desconto. Você tem uma gordura ali pra errar. Gordura para errar e outro, eu posso ser racional na tomada de decisão. Ou racional, não sei se é um termo certo, eu posso ser eficiente na tomada de decisão. Uhum. Isso gera valor. Então, o cara que tá vendendo tá se beneficiando, porque ele reduz tempo da equipe necessário no monitoramento. Para isso. E eu compro e eu tô ganhando dinheiro, porque eu não preciso dedicar tanto tempo de monitoramento, eu posso ser mais eficiente e consigo ter retorno. Isso é algo muito importante do que a gente faz. Uma segunda coisa que a gente faz cada vez mais é search funds. Ainda é pequeno, 10, 15% da carteira. Já é bastante. Não é desprevisível. Porra. A gente investiu em 80 searchers, acho que 17 investidas já. São números grandes, Cara, eu né? nem sabia que existia essa quantidade toda no Brasil. No Brasil. E nem lá Saímos fora. saímos de 2 já. Então, explica um pouquinho mais, assim, de maneira sucinta. Você já falou um pouquinho, mas explica o que é o Search Fund. Search Fund nasce de uma ideia completamente maluca, que não parece fazer nenhum sentido, de você dar dinheiro para 1 a 2 pessoas recém-formadas no MBA, para eles irem atrás de uma empresa para comprar e De tocar. qualquer setor, em qualquer estágio de vida. Teoricamente, mas tem umas regras, mas é uma empresa para comprar e tocar a empresa. Então, alguém recém-formado, que tem muito pouca experiência de vida e empresarial, vão atrás de uma empresa. Você dá um dinheiro primeiro do search, que é pagar o salário mais custos para eles atrarem da empresa, acha a empresa e daí fala, gostei dessa empresa, eu financio a compra, daí, ao financiar a compra, as pessoas vão lá e tocam, viram CEO ou co-CEOs da empresa. Esse é o modelo de negócio. E, em tese, precisam vender em algum momento essa empresa. Algum momento. E a remuneração deles vem da venda. Eles ganham salário e bônus. Tá, mas não vão ficar rico com isso, vão ficar rico com a venda da empresa. Com a venda da empresa. E tem um stock option gordo em função do valor de venda da empresa. Uhum. Isso existe nos Estados Unidos há uns 30 anos. Tudo isso? Olha só. Que tá crescendo, mas tá numa exponencial. Em 30 anos, foram investidos algo como 3 ou 4 bilhões de dólares em search funds no mundo. Bi. É nada. É muito pouco. Para os Estados Unidos é muito pouco. É irrelevante. Porque são cheques muito pequenos, né? São cheques de, em média, 5 a 10 milhões de dólares para comprar uma empresa nos Estados Unidos. Uhum.
é irrelevante para lá. Sim. Mas está no exponencial, tipo, crescendo 40% ao ano o número de searches e investimentos. Então, eu começo a ver isso subir. Foram investidas, acho que 200, 300 empresas na história nos Estados Unidos. Também é Muito pouco. pouco. E essas empresas têm dado seus 30% ao ano em dólar nos Estados Unidos, Perfeito. que é maravilhoso. Uhum. Para os Estados Unidos, 30% ao ano em dólar É é sensacional. sensacional. E não é que é uma coisa, um unicórnio, o resto perdeu dinheiro. É uma É um monte de distribuição empresas, entre aspas, normais normais que dão 30% que ao deram ano. entre 2 a 5 vezes capital. Essa é a distribuição geral de retorno. Então, é muito consistente retorno bom. Pô, consistente, indo bem. Por que funciona? Porque você está comprando uma empresa pequena que o fundo de private equity não vai atrás. Nenhum fundo faz cheque de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares para comprar controle de uma empresa. Não fecha a conta para uma gestora. Porque quando você compra controle, você tem que dedicar tempo. Uhum. Para dedicar tempo, você não pode ter muito. Você pode ter 10 empresas, se tanto. 10 empresas vezes 10 milhões de dólares, a 100 milhões de dólares sob gestão que você pode ter ao todo, não é por fundo. Com 2% ao ano, para pagar a equipe, Não paga uma equipe não paga uma equipe. sênior. Então você tem pouca competição. Você está comprando então de alguém que está vendendo e não tem mais para quem vender, por isso você compra barato. Em geral, são empreendedores que fundaram a empresa lá atrás, então seus 60, 70 querem se aposentar e por alguma razão o herdeiro não quer tocar. Mas a empresa é boa, mas não tem sucessão. São negócios sem graça. Até soltou um estudo do Stealthy Wealthy Que é recentemente. isso? Wealthy, rico, stealthy, que stealthy, abaixo do radar. Que o grosso dos multimilionários americanos não são empreendedores de startups famosas, são um stealthy wealthy. É um cara que montou É uma indústria lá uma siderúrgica, indústria, um uma hortifruti, têxtil, que ganha negócios dinheiro. normal. Então a indústria fala, dentro a cartilha de search funds tem que comprar negócios legais, boring, sem graça, mas que crescem 15, 20% Com ao ano. consistência. Receita recorrente, pulverização de clientes, você não depende de um cliente só, com pouca volatilidade, com margem gorda, sem nenhum risco tecnológico no horizonte, e que o que faz ser um negócio fácil de tocar, que permite então jovens recém-formados conseguirem tocar esse negócio. Com uma parceria que eu nunca vi antes, que é essa parte muito importante do modelo de search, entre os searchers e o investidor / board member. Minha experiência é, no mundo de venture capital versus o mundo de public equities, o board member de uma empresa de capital aberto é meio que o policial da administração, para garantir que o cara não faz besteira Uhum. e manter nas linhas. O board member de uma empresa de uma startup é um torcedor. Vai lá, vai dar certo, eu acredito em você, continua, não desiste. E o board member Alguns gestores de VC vão ficar pé da vida. Mas acho que eles não estão errados. Faz parte do modelo de negócio. Não dá pra entrar na startup. Não dá para entrar. 2, dado que ele precisa, o empreendedor dele é o grande originador de novos investimentos que ele vai fazer no futuro, ele quer que o empreendedor... Ele sempre fala, eu sou founder friendly é o termo, eu sou pró-empreendedor. Uhum. Todo cara de VC fala que é pró-empreendedor. Por que ele é pró-empreendedor? Porque ele tem que ser, o empreendedor tem que ser amigo dele para que ele indique outros futuros empreendedores para receberem o dinheiro do VC. Justo. E isso que gera um círculo virtuoso do VC. Uhum. E que gera um problema que, tipo, eu não posso... na hora que eu brigo com o empreendedor... Ele não vai te indicar pra Não ninguém vai- mais. E gera um semi-conflito aí. Sim. No longo prazo até faz sentido, mas nesse caso específico é um problema se eu briguei com o Uhum. empreendedor. Perfeito. Bom, o search fund é o meio do caminho. E que os conselheiros são mentores. Existe uma relação de parceria e confiança entre CEOs e conselho, em que os CEOs veem o conselho como mentores que estão lá para ajudar eles a dar certo. E fala, eu já fiz isso na vida, eu conselheiro, já fiz isso na vida, eu já fui empreendedor no passado, já montei um negócio, e tá vendo esse problema que você está tendo aqui? Putz, eu tive também. E a forma como eu resolvi foi dessa forma. Ah, tá vendo esse aqui? Eu também tive, eu resolvi dessa forma. Vamos tentar? É uma relação muito mais bacana que eu já vi nos 2 outros casos. E acho que essa relação que é necessária de confiança entre os dois, que é parte também do segredo para search funds darem certo. Quantos investimentos ativos em search funds você tem hoje? Você falou o número? 17. 17. O quanto que isso te dá mais trabalho do que investir num Muito fundo mais de VC? Você investe 10% do portfólio hoje, mas quanto por cento do teu tempo isso te toma? Então, essa é uma das questões empresariais que a gente está tendo lá dentro. Que
o mundo de search funds é pouco escalável. Não existe nenhuma gestora que conseguiu captar muito, porque você não consegue investir muito, senão perde qualidade. Os cheques variam entre. Qual que foi o Ah, menor e o maior que você já fez em search ah, fund? numa aquisição de empresa, acho que o maior deve ter sido seus R$ 20 milhões, o menor deve ter sido R$ 5 milhões. Que é muito pequeno É pro muito tamanho que pequeno. vocês têm hoje, né? Então, o que significa que um gestor de search que só investe em search fund não consegue ser muito grande, logo não se paga tanto, vira um lifestyle business, Isso etc. que é uma parte da estratégia, ok. Mas quando é a parte da estratégia, funciona maravilhosamente bem. Uhum. O problema é que a gente entra como conselheiro das empresas, isso ocupa tempo e a gente está tentando produtificar, achar uma forma de não perder valor agregado, manter valor agregado, mas ocupar um pouco menos de tempo. Dito isso, a nossa conta interna me custa mais caro monitorar um search fund do que monitorar algum fundo tradicional, mas o ROIC é alto. O múltiplo sobre capital é maior, e se o múltiplo capital é maior, eu vou ter mais taxa de performance, eu vou ter mais taxa de performance, meio que compensa. Uhum. É assim que a gente vê. Interessante pra caramba. Tem provocações pra te fazer aí. Me fala de. Assim, qual foi o. Eu adoro esse tipo de pergunta que aprender com as gestoras. Assim, o nosso negócio. Caramba. O nosso negócio lá na Outliers Advisory é ajudar as gestoras a melhorarem empresarialmente. E para a gente poder dar esse advisory, né, essa consultoria, a gente está aprendendo todo dia. Então, eu adoro conversar com gestores sobre a parte empresarial. E a pergunta aqui vai mais ou menos nesse sentido, né? Assim, vocês já fizeram muitos investimentos e, pô, com certeza, tiveram alguns erros. Me fala aí de cabeça qual foi o pior ou um dos piores erros que vocês tiveram nos investimentos. Ó, Não precisa falar o nome da gestora. Se falar vai ficar não, mais legal, eu- mas não precisa falar. a gente fez essa análise uns anos atrás, maiores erros, maiores acertos. E o maior erro foi um erro de não investir versus investir. Tá Ou bom. seja, putz, eu posso citar alguns casos em que a gente investiu e virou pó. Perfeito. Então, o principal foi 2013, a gente estava olhando o Brasil começando a degringolar, foi o distress, comprar empresa em recuperação judicial é algo que faz sentido. Uhum. Essa classe ainda não existe, está começando, puta, melhor ainda a oportunidade. Achamos uma gestora que tinha um deal específico, puta, achamos incrível, investimos no negócio Mas aí foi um com co-investimento. investimento, porque Tá. ainda não existia fundos disso, e em 2 meses o dinheiro virou pó. 2 meses? 2 meses! Que vergonha. Caramba. Uma coisa assim, Quanto que foi o valor financeiro? R$ 700 mil. 700 mil. De um fundo de 30 milhões, então era 2% do Putz. fundo, Machucava mais do que se fosse hoje. hoje, mas é 2% do fundo, não machuca. Você consegue perder 2% Faz do parte. fundo. Faz Ok. parte. Faz, Pelo menos o sizing foi adequado. do size vai Não foi adequado. 10% do fundo. Mas que vergonha, tipo, 2 meses. Ah, Qual foi a lição ali? ah. E pior, nesse deal a gente ofereceu co-investimento Para outros para os investidores investidores cotistas. cotistas que Botaram dinheiro. colocaram mais, acho que não vou lembrar, mais R$ 1 milhão nisso. Putz. E no mesma hora a gente olhou uma empresa de software e a gente que investiu também e a gente ofereceu com investimento. Nessa de software em 2013 ninguém quis entrar. Putz. Nessa outra Qual era o teve setor dessa outra rateio. empresa? Era Que boxe de deu errado? banheiro. Fazia Boxe de banheiro. Um negócio Economia real. economia real. Que deu super errado. A de software, alguns anos depois, abriu capital na Nasdaq. Puta merda. A de boxe de banheiro virou pó em 2 meses. E todo mundo quis investir, o outro ninguém quis investir. Então, primeiro, oferecer co-investimento é algo complexo. Não, foi pior do que a minha pergunta, porque não é só que vocês erraram, vocês, de alguma maneira, Teve aconselharam para investidores. Teve um custo reputacional importante. Lições. Um erro que a gente saiu do mandato. Que foi, o gestor já tinha investido na empresa 6 meses atrás, e a gente está entrando 6 meses depois, fazer um aumento de capital no negócio. Num valuation Mesmo maior? valuation. No mesmo. Ó, Ou- menos pior. Não. Por quê? Porque eu falei, não, ao ver os valuation, tá tudo bem. Aham. Porque eu não posso, eu tenho que estar do mesmo lado da mesa, não sei o que e Sim. tal. Então a gente tem que estar no mesmo valuation. E ele tinha entrado 6 meses antes, então tudo bem. Eu enganei, ele me enganou. A empresa estava fazendo muito mais caixa do que eu achava, e por isso que ele topou o menos valuation. Eu tava desesperado. Se não entrasse o dinheiro naquela semana, o negócio falia. E eu não percebi isso. Logo, eu tava. Ele não estava. Honesto é um termo ruim, porque são pessoas legais e bacanas, são amigos até hoje.
mas a gente não estava do mesmo lado da mesa. Ele tinha muito mais informações que você e não te abriu tudo. Não sei se abriu todo é um termo também. A gente não estava alinhado. É um termo melhor. Porque eu acho que são pessoas muito legais. Não, quando você entrar junto, você tá alinhado. No mesmo tempo. No mesmo, no Em mesmo tese, dia. com o mesmo nível de informação, em Mesma tese. informação. Porque não tem porquê você segregar. Se eu tô colocando agora meu dinheiro, não tem porquê eu tá te enganando. Porque eu tô acreditando, tô colocando dinheiro Uhum, agora. uhum. Se ele entrou há 6 meses, eu tô entrando num outro momento, se eu tô do outro lado da mesa. Logo, não é um co-investimento. E gestoras fazem isso, entram depois, tá tudo bem. Mas é outro modelo de negócio, é um investimento direto, que você faz uma diligência completa no negócio, do começo ao fim, é diferente do modelo de co-investimento. Então, esse foi um erro. Mas o maior erro que a gente foi não investir em venture em 2012. A gente olhava venture, a gente viu essa indústria Venture crescer, capital, venture sim. capital. E a gente falou, putz, não, nosso fundo um, a gente acabou de começar. Eu já estava conversando com investidores, coloca esse dinheiro em ilíquidos no Brasil, coisa que ainda não se provou. Não vou dentro de líquidos colocar a coisa que é mais arriscada de líquidos, que é venture capital, que ainda não se provou no Brasil. Espera. Aquela safra de 2012 a 13, ou 11 a 13, que é o que a gente podia, todos os fundos eram 10 vezes capital. Caramba. Se não é todos, é tipo, a média de mercado deve ser dado 10 vezes Mas tinha capital. poucos também na Pô, amostra, né? perfeito. Mas, Qualquer coisa, você o podia que é bom, qualquer, porque se qualquer coisa, você fecha o olho, coloca em algum, deu 10 vezes capital. teve uma condição de mercado específico que Sim, tava tudo propiciou barato. isso, que não é necessariamente verdade agora, porque Que não teve a remarcação que deveria. a gente acompanha o preço que startups custam na rodada seed. Então, dentro de venture capital, você tem vários momentos, eles dividem, tem O Angel, cada hora tem subdefinições. Vamos só para simplificar, tem angel também, mas tem o angel, daí tem o pré-seed, tem o seed, tem o late seed. Vamos falar seed, série A, série B e por aí vai. uhum, Série A e série B, ela é em função da receita e da atração. Então, cada empresa tem receitas diferentes em momentos diferentes. É difícil comparar várias coisas. uhum. No seed é basicamente uma ideia. Até tem alguma receita, mas o que vale ainda é a ideia. Então, fica mais fácil comparar diversas startups. A gente fez um estudo que a gente soltou, a gente ficou famigerado na indústria de venture capital por causa desse estudo, mostrando que um preço de uma startup seed, eu não vou lembrar de cabeça, mas está publicado, subiu 10 vezes de 2015, 16 até 2022. Caramba, o primeiro cheque. O primeiro Um dos cheque. primeiros, Para a né? mesma empresa com o mesmo momento de vida. Olha só. O que significa que, vamos supor que fosse possível você comprar uma startup, não fazer nada com ela e vender essa mesma startup 5 anos depois sem ter ganhado uma fortuna. Só pelo aumento de valuation da indústria como um todo. Entendi. Fora que as empresas crescem, dão uma. Isso explica o retorno ser maravilhoso, porque só o aumento de preço das empresas, somado ao crescimento que elas aconteceram, fez com que todo mundo ganhasse muito dinheiro. Isso não é mais verdade. Eu não acho que as startups hoje vão uma rodada seed que hoje é precificada a seus 10 milhões de dólares, vai ser precificada em 50 milhões de dólares daqui 10 anos. Não faz sentido. Tem mais risco de talvez cair do que de subir. No Brasil. É. Que é o que a gente falou, uma startup, uma seed nos Estados Unidos está precificada, não vou lembrar, 12 milhões de dólares. Nos Estados Unidos. Tem as Que é o condições econômicas, é o infelizmente, muito melhores que o do Brasil. não só econômico, é mercado maior. Sim, mais talento, Tá? enfim, mais tudo. Uma empresa seed, você pode definir como uma opção fora do dinheiro. Ou Uhum. seja, hoje, na prática, ela não vale nada, porque ela queima a caixa. A empresa vale pela geração de caixa dela. Mas ela é uma opção de talvez algum dia ela gerar caixa. Porque se ela crescer e der certo, ela vai gerar muito caixa. Então é uma opção que está fora do dinheiro. Opções valem mais conforme o payoff e a probabilidade de sucesso. Você pode falar de volatilidade também. O payoff americano é maior que o brasileiro. A economia deles é 3 vezes maior, então é 3 vezes maior o payoff. A probabilidade de sucesso pode ser maior no Brasil porque tem menos competição? Pode. Mas não é 13 vezes menor. Para elas estarem precificadas quase a mesma coisa. Uhum. É a nossa visão. Startups no Brasil são muito legais, têm muito problema, têm pessoas incríveis, cada vez mais talento, maravilhoso. Elas vão dar certo e tem por que dar certo. Mas tem que ajustar no preço. Uhum. Você falou de Brasil, Estados Unidos. O conhecimento de vocês e a experiência selecionando gestores e selecionando empresas, né? O Search Fund, vocês têm que analisar a empresa de uma maneira também.
habilita a Spectra a investir nos Estados Unidos? Essa é uma boa pergunta e que a gente foi provocado muitas vezes por muito tempo. Os nossos investidores falam: putz, você investe pra gente bem no Brasil, não quer investir pra gente lá fora? E a resposta sempre foi não. Por quê? Porque eu consigo acreditar que no Brasil a gente pode ser um dos melhores, se não o melhor, no que a gente faz. Porque o mercado é menor, porque a gente é brasileiro, Não porque a tem gente é muita local, não tem concorrência. concorrência, é focado nisso. Nos Estados Unidos, por mais que o mercado grande, a gente é mais um. A gen eu seria eu seria um beta, tipo, faz sentido correr risco de alternativa nos Estados Unidos para o cliente? Acho que faz. E eu Uhum. permito ele alocar lá? Eu estou gerando algum valor, mas eu estou permitindo ele correr esse beta. Eu não consigo argumentar que eu vou gerar alfa para o investidor investindo Se tudo for bem, você vai bem, é, igual, um pouquinho melhor, mas se tudo for mal, você também vai vai mal. igual. Eu vou ser Você não consegue fugir, mercado. No Brasil, eu consigo argumentar que a gente vai gerar alfa para o cliente. independente É. do mercado. E que daí vai mais. O que a gente quer como negócio, que é uma coisa filosófica, eu acho que dentro do business de gestão de recursos, você tem 2 negócios travestidos de uma gestora. Você tem um negócio de investimentos e você tem um negócio de asset, ou de gestora. Como assim? Vou explicar. Onde é o seu centro de custo, onde é o seu centro de lucro? Uhum. Uma asset tem qual o modelo de negócio é? Putz, chega, investidor, o que você quer investir hoje? O que tá interessante? Putz, é incentivado? Espera aí. Montei um time com os melhores caras de incentivados que vão oferecer negócios incentivados maravilhosos para você. Não é mais incentivado, é cripto? Putz, tem um time maravilhoso de cripto, são caras incríveis que tem um fundo de cripto que por A mais B ou C é um negócio incrível para você, investe nisso. O centro de lucro é a área de captação comercial, e só que para você conseguir captar bem, você precisa ter um time de investimentos decente. Uhum. Grandes bancos atacados, faz sentido. O Itaú, sem nenhum demérito, é isso. Ele tem o cliente, o centro de lucro é conseguir o cliente, e precisa ter produtos bons e decentes para o cliente investir. Não tem Perfeito. nada de errado na estratégia. O business de investimentos é o seguinte: tem um cara que fala, cara, eu tenho uma ideia maluca. É muito legal você investir em direitos creditórios privados no Brasil. Ninguém está fazendo isso, mas eu acho que é incrível. Tipo, você não está olhando, mas acredita em mim. Deixa eu te provar que isso é uma puta oportunidade de investimento. Ninguém. E eu vou te convencer. Vai, confia. Isso é um business de investimentos. E que o centro de lucro é investir bem, mas para eu conseguir investir bem, eu tenho que ter um centro de custo decente, que é captar bem. Se você não Área tem comercial, área, e tem operações. que fazer. Mas onde está o DNA do negócio? São 2 negócios completamente distintos, travestidos dentro do mesmo ecossistema. Uhum. Claro que você pode ser um pouco de um pouco do outro, e ninguém é 100 ou zero, mas a gente quer se posicionar a longo prazo como um business de investimentos. E que tem uma área comercial incrível, o pessoal é maravilhoso, mas o investimento que está tomando as decisões de investimento, e o comercial tenta nos ajudar a convencer as pessoas da ideia maluca que a gente tem. Faz sentido. Interessante. Por isso que eu tô falando, eu fico evangelizando o search fund. Não é que as pessoas vêm e falam, quero investir em search fund. A gente que tenta convencer as pessoas que search fund é legal. A gente tentou convencer que venture capital era legal lá atrás. A gente tenta convencer que mineração, que esportes e por aí vai. A gente fica, não, acredita em mim, isso é legal. E qual que é a ideia maluca do momento na Spectra? E só vou terminar para por que não lá Por fora. favor. Se a gente Desculpa, for por investir favor. lá fora, eu perco isso. Porque Justo. eu Você é mais um. sou mais um. Pode fazer bem, E, mas é mais um. eu posso fazer bem, vou ser mais um. E acho que com o tempo você dilui o valor da marca, da reputação que a gente tem. Hoje a gente é visto como isso, esses caras malucos que têm ideias à frente do tempo em nichos diferenciados. Isso é uma fortaleza para a instituição. Legal. Quando eu investir lá fora, eu vou ser mais um e vou estar vendendo Bepta para o meu cliente E e você acho vai que estar seguindo tendência e não seguindo, necessariamente na criando vanguarda. tendência, e eu acho que eu posso me queimar. A longo Legal, prazo mata um negócio. legal, legal. Qual que é o que é o Quais são as ideias, ou a ideia maluca do momento? a Search Funds é uma delas, mas vocês já estão fazendo há bastante já tempo. estamos falando há esse tempo, a gente faz a biotecnologia, a gente faz há algum tempo e ainda nos provou, mas a gente ainda acha que é muito legal. Uhum. Resumidamente, por que biotecnologia a gente acha interessante? 12 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente estava com medo de investir em venture capital no Brasil, o consenso de mercado era
Venture Capital só faz sentido no Vale do Silício, porque as startups são criadas no Vale e elas expandem para o mundo. Os Uhum, Googles e os Facebooks são criados lá e depois dominam o mundo. perfeito. Logo, o VC tem que estar lá. É assim? Isso Makes sense. make sense. Só que se provou errado, né? Hoje a gente sabe que. E, as ideias, e ainda assim, dado que isso e para investir em venture capital, a média de retorno na indústria é ruim, ou a mediana é ruim, só que alguns poucos muito bons têm retornos espetaculares. Pior, para você investir nesse cara espetacular, você tem que chegar antes, porque a benchmark não capta mais, só capta os clientes Que é uma antigos. das melhores do mundo. E com o tempo, eu vi se estava começando a ficar mais interessante, porque lá atrás era muito caro montar uma startup, porque você tinha que ter servidores, por exemplo. Uhum. E com a Amazon, com o Cloud, permitiu ficar muito barato você começar uma startup. Você não precisa mais servidor, você aluga. Isso reduziu drasticamente o custo de empreender. E ao reduzir drasticamente o custo de empreender, apareceram muito mais startups. Teve isso explica a quantidade de startups, é o custo reduzido de você começar uma. Como que era a biotecnologia 15 anos atrás? Para você conseguir fazer estudo, você precisava de um laboratório de uma universidade que era caríssimo. Poucas universidades do mundo conseguiam ter bons laboratórios. Era Stanford, era Harvard, MIT, alguma coisa em Israel e por aí vai. Com o tempo, o custo caiu drasticamente. Hoje, um laboratório da USP custa menos de 5 milhões de reais para você montar, comprar os equipamentos todos, e ele é topo de linha igual um de Stanford. Isso está fazendo uma revolução cambriana, que chamam, no mundo de startups de biotecnologia no mundo. Aparecendo muitas novas startups sendo criadas porque ficou barato empreender em biotecnologia. E da mesma forma que lá atrás você achava que venture capital só dava certo no Vale do Silício, hoje se fala isso. Startup de biotecnologia, você acha que o Brasil vai ter? As startups de biotecnologia vão ser criadas no Vale do Silício, em Boston, em Israel, que é onde tem pesquisa, hoje na China, onde tem pesquisa de fato. O Brasil tem uma pesquisa. Acho que algo como 1, 2% dos papers de alta qualidade no mundo são publicados no Brasil. Tem algum, não é igual aos Estados Unidos, mas tem algo, tem um share nas pesquisas. E coisas legais aparecem aqui. O que precisa é a quantidade de dinheiro disponível para isso ser menor do que a quantidade de oportunidades. Como hoje o dinheiro é quase zero e tem oportunidade, acho que a gente acha que é um mercado super interessante. Interessante. Então, é isso que a gente está testando. A gente investiu com um pessoal incrível lá do Chile, que investe na América Latina, a Zentinel, são Pablo Valenzuela, a Bernadita, a esposa dele, é um dos. Ele até chama dos dinossauros do mundo biotech. Ele descobriu 8 vacinas, Caramba, que legal. inclusive hepatite B, que ele vendeu. Então a gente está nisso. Uma tese maluca que tá dentro do seu meio, mais, que é bolsa. Totalmente fora do nosso mandato. Bolsas Bolsa de valores. alternativas a B3. Não. Equities, public equities. Qual que é a nossa hipótese? Olha só. Nossa hipótese é que fundos de ação têm prazos de resgate de 30, 60, Uhum, que seja. no máximo. O nosso é de 3 mil. Sim, 3.000 dias para Porque acabar 10 o anos, fundo. 3.600 se você for... Sim. O que significa que um gestor de ações tem o universo de empresas que ele pode investir tem que estar compatível com o prazo de resgate dele. Ativo e passivo tem que estar casado. Certo. E dado que ele não vai ter mais que X empresas, ele tem um universo relativamente limitado de ações que ele pode comprar, Uhum, porque ele tem que fazer frente ao passivo dele. perfeito. Na hora que você tem 3.600 dias de resgate, abre o universo de empresas que a grande maioria não pode investir. Então, empresas legais, eu não estou falando empresas ruins, empresas legais, etc. Aí, você quer dizer empresas Na listadas bolsa, em na bolsa, isso, mas que isso. tem a liquidez muito baixa. Que um ADTV de R$1 milhão dia. Que é o caso dos pipes. São empresas listadas em bolsa, mas que tem... Isso, a gente usava o nome Pipe, depois a histórico de sucesso de Pipe Não tem estatística no Brasil. São poucos casos, né? Tem pouco quase de muito insucesso em geral. Perfeito. Então, e a gente foi pesquisar, não tem certeza se é Pipe, é Small Cap, mas também Small Cap tem um nome ruim. Foi famigerado. Não, é que pode ser small ou não, né? Pode ser small ou não. Então, Sim. é Pipe, é que não é um private investment public, eu não tenho que estar no conselho da empresa. Tá, Só empresas pouco líquidas. tá bom. A gente também chama internamente de Pipe. Mas você precisa ter um gatilho ali para essa liquidez aumentar, que geralmente passa pelo ativismo da empresa. Não precisa. Não, mas que seja 10 anos, você vai precisar sair. Algum momento, mas eu posso... você vende ao longo de 5 anos. 5 anos é muito, mas sim, eu posso vender ao longo de 1 ano, tudo bem. Meu prazo de resgate é super longo.
Entendi. Não precisa porque o pipe Se tiver um geralmente... gatilho, maravilhoso. Se tiver uma reprecificação, E maravilhosa. vocês já estão fazendo isso? A gente é fundo de fundos dentro do Perfeito. modelo. Então, Sim. a gente. Eu não entendo nada de bolsa. A gente escolheu alguns caras de bolsa que vão Vocês estão contratando gestores de atores que, ações para com investir em mandato. ações que não cabem no fundo dele, mas cabem dentro do mandato de vocês. É Exato. uma subcontratação, é quase como se fosse uma carteira administrada ali. Exato. Que legal. Vocês já estão fazendo Já isso? estamos fazendo isso. Com uma estratégia que acho que a bolsa está Sensacional. barata. Você vê uma galera que está vendendo que está barata, eu acho que está Sensacional. barata mesmo. Sensacional. Mais barata ainda essas ações que ninguém olha. Porra, bem legal. Então, essa é nosso teste. Bacana, bacana. De onde veio a ideia de ter uma psicanalista analisando os sócios das gestoras nas quais vocês se propõem a investir? A piada que veio de Billions. O seriado Billions, que tem lá a Wendy A Wendy. Rhodes, que é a psicóloga. Mas a verdade veio lá atrás. Veio de um reconhecimento de uma fraqueza. Ao a gente analisar gestores, a gente percebia que uma parte muito importante da análise é um subjetivo E a análise psicológica. psicanalítica, né? Psiquiátrica também. Psiquiátrica é quase a doença, mas assim. Também. E que é algo que eu podia ler, li vários livros a respeito, mas é que eu nunca ia dominar. Tipo, então, ao reconhecer que é uma fraqueza minha, é algo que fora do meu. Tipo, você precisa contratar externamente algo que você não vai ter. E como que funciona na prática? Então vocês fazem lá, parece lá uma gestora, nova ou não, nova, vocês não investiram ainda, bate na porta da Spectrum, ó, tô captando aqui um fundo de Venture Capital, meu primeiro fundo, tenho essa experiência, blá, 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 blá. Você e todo o time lá analisa, porra, gostei da... Me fala se é essa a ordem. Faz a diligência, analisa tudo, os números, o regulamento, porra, legal, a macro tendência, gostamos. Depois de toda essa análise, você chama a psicóloga ou não? Como que funciona na prática? No começo era lá no final, e a gente percebeu que tinha muito valor ser antes. Ah, precisa não fazer todo esse trabalho à toa. Não todo trabalho todo, e porque também a resposta não é sim ou não, né? É te alertar sobre pontos de atenção. Sobre pontos de atenção. Quais são as questões que eu tenho que entender melhor? E que daí me ajuda a diligenciar melhor. Perfeito. E que em muitos casos, e a grande maioria das vezes, é uma recomendação. Olha, tô investindo em você, mas, cara, tem essa questão aqui, presta atenção nisso. Legal. E vira consultivo isso. Você vira uma consultoria para a gestora. Um valor adicionado. Interessante. Então, no começo a gente chamava que era falar, tem a nossa consultora de cultura aqui, vem falar com você. Agora não tem mais como esconder, todo mundo já sabe, sabe que faz parte do processo. E vira algo que vira valor agregado, porque vem insights interessantes para eles mesmos. A Dynamo, gestora de ações lá do Rio, todo mundo conhece. Eu lembro que em 2014 ou 15, eles fizeram um almoço com investidores e eles trouxeram um cara da inteligência secreta lá do Reino Unido. Me fugiu o nome. MI7? Não, tem outro nome. Enfim, a CIA lá do Reino Unido. Me fugiu o nome. E era sensacional, né? Essa pessoa que tinha ido lá, ela tinha uma empresa, era um ex-detetive, um ex-CIA, não é CIA, tá? Mas é um ex-CIA, que o serviço deles, era uma consultoria, eles iam a reuniões com empresas listadas. Você era o gestor de ações e eu era lá o consultor, ex-CIA. Eu entrava na reunião mudo, saía calado, e eu ficava 100% prestando atenção nos microtraços do CFO, do CEO, para pegar mentiras. Tinha uma série na TV que era muito legal sobre isso, que eu escrevi. A minha mulher já assistiu. Eu de uns 10 anos atrás, era incrível, que era isso, é um cara que via... Eu vou lembrar o nome. Olhou para cima à direita, significa que a memória, acima à esquerda é mentira. Enfim. E era muito legal. Enfim, mas esse cara aqui, eles não apresentavam esse consultor como um cara aí, senão ia ferrar a reunião. Vocês não pensaram em eventualmente esconder ter alguém dentro de casa de vocês, mas sem falar pra ninguém, pra ficar um pouco mais natural, porque se eles sabem que eles estão sendo entrevistados por uma psicóloga, nós seres humanos talvez tenhamos a tendência de esconder uma coisa ou outra. Vocês já se pegaram com esse conflito ou não?
a gente pegou, e de fato às vezes acontece isso, de eu falar, puta, é alguém que não conseguiu ler, não conseguiu se abrir. Eh, mas é o que é, né? Acho que ela é um ativo raro, não daria pra ter dentro de casa. É um ativo pouco replicável. Então, não dá Que pra. pode ser uma fraqueza, Como assim? porque ela é rara, porque ela E é em tese é uma insubstituível. fraqueza, é um risco. Você tem que achar alguma outra se precisar. Mas o. E outra coisa que a gente percebe é. Tem um valor muita gente, muito grande no ter relação ao longo prazo. Teve um gestor super legal que estava captando, a gente teve uma conversa, talvez 2, "Ó, eu tô fechando daqui semana que vem, quer ou não quer?". E era um cara que eu gostaria, Tinha talvez uma inclinação grande a teria investir. tipo, não dá. Versus falar 10 vezes com o gestor. Vem uma vez, vem outra, vem outra, vem outra. Ser ineficiente ao longo de anos. Você vê a consistência do Você vê como discurso. que vai, você vai. Papos propositalmente não estruturados. Eu tenho sempre a lista do que eu quero cobrir, mas não é um checklist. Olha, agora me fala disso, me fala daquilo, me fala o quê? Tem um papo. Qual aqui? Você tem as suas perguntas, mas você sai do script, volta, não sei o quê, e transformar numa conversa desestruturada, porque eu posso falar uma coisa interessante que você não tinha pensado, e daí você cava todo um fio de pensamento, isso tem muito valor, e você só consegue fazer isso se você conseguir fazer também ao longo do tempo. Eu acho que dessa forma compensa um pouco não conseguir saber se olhou para a esquerda é mentira ou para a direita é memória. Entendi. Pô, sensacional. Eh, Cara, assim, tem muito mais perguntas aqui, não vai dar pra gente fazer, infelizmente, por conta do tempo, mas pra encerrar aqui, e pô, talvez a gente faça uma parte 2 daqui um tempo. O Pra alguém que queira fazer o que a Spectra faz, né, a gente tem eu não vou transformar isso numa pergunta, mas sei lá, nós tivemos o caso aqui de algumas poucas gigantes internacionais que tentaram fazer o que a Spectra faz e não deram certo. Com muito dinheiro para investir, tal, 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 e desistiram, né. Vocês deram muito certo, e parabéns, assim, eu admiro bastante a história empresarial de vocês, sem entrar nem no mérito dos retornos, obviamente que os retornos ditam o sucesso da empresa ou não. Mas para alguém que queira montar uma Spectra 2.0 ou para alguém que 2.0 não, né, Spectra linha, 2.0 não. Ou para alguém que queira trabalhar na Spectra, pô, o que você diria que são características, qualidades para ser bem-sucedido? O Uma delas é a resiliência. Vocês demoraram quanto tempo para chegar ali no break-even, botando o teu custo de mercado na conta? Quantos anos? Custo de mercado, Quanto você ganharia trabalhando no 8 anos. Itaú? 8 anos. 8 anos, acho que 8 anos para começar a ganhar parecido com o que eu ganharia Num num. Itaú da vida. Caramba, 8. Isso é muito interessante, porque, pô, nas nossas consultorias, né, muitas gestoras, às vezes falam, pô, me ajuda a montar uma área assim, assim, assado. E aí eu pergunto duas coisas. Você tem 5 anos de budget para Pra- bancar, não o gestor, o time? Não, como assim 5 anos? Pois é. 5 anos às vezes é até otimista, vocês demoraram 8. Sim. Então, Então, resiliência. resiliência é muito, e consistência. A gente falou de foco, mas tem uma outra questão, parte a gente ter dado certo, tem o retorno ser bons, etc, mas a a gente fazer uma coisa só, e fazer essa coisa só bem feito, né. Foco precisa para você conseguir fazer bem feito. Mas ajudou um pouco a gente ficou conhecido por uma coisa. O que a Spectra faz? Todo mundo, né. Fundo de fundos de private equity. A gente No pode fazer um pouco começo. diferente, mas, uma ideia, eles investem em alternativos, Perfeito. tem é uma visão muito, não sei se é clara, mas, tipo, sabe o caminho, o que ela faz, sabe que a gente não é, eu não faço multimercado, Perfeito. né, sabe que eu não sou assessor, sabe que tem uma, e ter essa visão, essa consistência, e ficar conhecido pelas pessoas, tipo, esses são os caras, esses são bons nisso, eles sabem o que fazem. Fazer uma coisa só, consistentemente ao longo do tempo, te permite tanto internamente você ser realmente bom, precisa das 10.000 horas Repetição, né? de repetição, de treino para ser bom em alguma coisa, quanto permite o mercado te reconhecer por aquilo. Se você, eu tento uma coisa, depois eu faço um pouco outra coisa, agora eu faço isso aqui,
você nem vai ser bom e nem as pessoas vão te reconhecer por algo Justo. que impede o seu crescimento. Sensacional. Resiliência, consistência. Boa. É. Cara, muito obrigado. Obrigado por topar fazer esse papo. E talvez tenhamos mais Legal. papos. Será um Aí. prazer. Boa. Pessoal, obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima.